Avançamos para a terceira parte do consultório nesta tarde de quarta-feira. Recordo que bem perto das 4, como é habitual, de segunda a sexta-feira, vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui, o que nos reserva a viagem de hoje com a Lígia Pinto, que está preparadíssima para daqui a pouco então entrar em direto e partilhar connosco os assuntos desta tarde de quarta-feira no Viver Aqui. Seguimos a falar de saúde mental, especificamente de mindfulness, uma palavra que pode ser traduzida como atenção plena. E eu recordo que também quero a sua atenção para que depois possa participar e esclarecer aqui todas as suas dúvidas relacionadas com este assunto. 225083297 é o número de telefone, pode marcar para se inscrever, 225083297, e depois participar em direto após o intervalo e esta nossa conversa, mas pode também ir à boleia de alguns telespectadores que já o fizeram desde o início e enviar a sua pergunta ou partilhar connosco o seu caso, a sua experiência também para o endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. No consultório de hoje está connosco a doutora Gabriela Cuni, é médica de saúde integrativa, a quem agradeço a presença. É um gosto tê-la cá, doutora. Muito obrigada por estar aqui connosco e também por esta partilha do seu conhecimento e informação. E antes de falarmos de mindfulness, que é um tema muito querido para mim, deixe-me perguntar-lhe em que consiste a saúde integrativa, para que depois os nossos telespectadores possam então fazer questões. Sim, bom, bem a grosso modo, assim, superficialmente, né? A saúde integrativa, para mim, é aquilo que engloba uma visão mais holística da pessoa, do ser humano. Eu não falo nem paciente mais, porque, para mim, é uma pessoa como um todo. Então, eu vejo ali o contexto social, o contexto emocional, a profissão, o contexto familiar. Tudo isso me importa na consulta. Então, é até interessante falar assim, porque eu sou otorrinolaringologista de formação, então a especialidade cirúrgica e aparentemente não teria nada a ver com todo esse tipo de abordagem assim, mais holística, porque é uma especialidade realmente muito específica. E aí, bom, ao longo dos anos fui me interessando por essas outras vertentes mais abrangentes, digamos assim, da visão do paciente, ou do doente, como se fala aqui. E comecei a estudar medicina do sono. Eu tenho formação em medicina do sono pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho formação também em mindfulness, que é a atenção plena, o nosso tema de hoje. E também, enfim, vou estudando várias coisas, todas as ferramentas que eu acho que podem ser úteis, que podem ser interessantes. E dentro disso também a acupuntura médica, que é o meu consultório hoje, onde eu consigo ligar esses pontos. Exatamente. Então, para mim, é até difícil rotular o que eu faço hoje. Exatamente. E aí é por isso que eu chamo de saúde integrativa ou saúde integral, porque é nesse sentido de conseguir colocar toda essa minha bagagem, todas essas ferramentas a serviço do paciente, de forma responsável, de forma cientificamente respaldada. Então, atuo como médica, mas dentro da saúde integral. E, é claro, os meus conhecimentos de otorrinolaringologia não vão embora, mas hoje também não é ajudam, mais. Não é? Sim, claro. Muito bem. Portanto, as pessoas podem então ligar para esclarecer dúvidas nesse sentido. Sim. Começamos então pelo mindfulness e tentar explicar, porque pode ser difícil para quem nunca ouviu falar, pode ser difícil perceber em que consiste esta técnica, esta prática. Bom, eu acho que só essa pergunta eu já ia falar até amanhã, mas assim, o termo mindfulness é o termo em inglês que a gente, como você bem falou, é mais bem conhecida a tradução, que é apenas uma tradução, como atenção plena ou consciência plena. É a mesma coisa. É difícil traduzir assim. Em alguns livros também encontramos essa tradução como recordar somente, e eu gosto muito dessa tradução, porque lembra que é apenas um treino para recordar habilidades que, na verdade, já temos, que é tomar consciência, estar presente, colocar atenção, intenção. São habilidades inatas do ser humano, é universal, todos nós já temos, mas que no dia a dia entramos no piloto automático e aquilo parece esquecido. Então, é por isso que esse treino ele é tão universal. Né? Então, para me ajudar aqui nessa definição, eu poderia citar o Jon Kabat-Zinn, que, para quem não conhece, é como se fosse o pai da aplicação clínica de mindfulness. É aquele que conseguiu neutralizar, e vamos dizer assim, porque tem uma raiz budista realmente, mas mindfulness não é só meditação. Atenção plena não é só um conjunto de técnicas. É uma forma de viver, eu diria, pelo menos para mim. E o Jon Kabat-Zinn, ele define como a consciência que surge quando prestamos atenção com propósito, instante a instante e sem julgamentos. Mas só essa definição eu já acho algo muito profundo para que se entenda assim, sem praticar. É muito experiencial. Se você nunca praticou, se você nunca experimentou, vai ficar muito difícil. Você pode até achar bonita a definição, mas quando a gente experimenta
na pele, é que fica mesmo Claro. algo que transforma, que tem um Depois grande é algo potencial. que vai se desenvolvendo no dia a dia, as pessoas vão aplicando nas Exatamente. rotinas do dia a dia. E pela minha experiência, quando falamos de mindfulness, há aqui alguns mitos que se associam rapidamente, que é Sim. as pessoas acharem que é preciso estar numa posição de Sim, lótus, sempre sim. com os olhos fechados, fazer aquele típico som, não é? De uma Sim, pessoa que sim, está a sim. meditar, e não é só isso, não é Sim. apenas isso. Não, não. O bonito do mindfulness, da atenção plena, é que ele se encaixa na sua rotina como fizer mais sentido para si. Então, por exemplo, você pode praticar as práticas informais, que chamamos, são as práticas que encaixamos na rotina. Então, por exemplo, ao lavar os dentes, ao tomar banho, ao fazer uma caminhada, conversando com alguém, você pode aplicar atenção plena. E como é que seria isso? Por exemplo, se você escolhe aplicar atenção plena ao lavar os dentes, é você notar, colocar toda a sua curiosidade ali. Então, por exemplo, é como se você fosse um extraterrestre, que você nunca fez isso na sua vida. E aí você usa essa sua atividade da rotina, que pode ser no seu ritmo normal, não necessariamente precisa ser vagaroso ou diferente do habitual, Claro. mas que você coloca toda a sua curiosidade ali. Então, como é o movimento do braço, como é o movimento da escova de dentes ao tocar nos dentes, como é a sensação da água na boca. Então, tudo isso dá uma riqueza de detalhes naquela experiência tão simples do dia a dia e que geralmente nós fazemos no piloto automático sem nos dar conta, porque piloto automático é isso, é agir de forma mecânica, sem tomar consciência. E essas pequenas experiências, elas transbordam para o que é mais importante na nossa vida. Então, por exemplo, quando estamos aqui nessa experiência da entrevista, ou mesmo quando estamos com pessoas que amamos, e às vezes a cabeça está longe, a cabeça está em pensamentos acelerados, em planejamentos, enfim. Quando você faz esse treino de atenção plena, melhoramos também essa conexão interpessoal. E melhorando esse relacionamento, é uma riqueza de crescimento mesmo bom, conexão social é um dos pilares da medicina do estilo de vida, as relações sociais. Então, a gente está falando aqui também de saúde e de medicina quando fala nessas conexões. Claro. Também desenvolvemos uma atmosfera de mais gentileza, de compaixão. Isso está intrínseco no treino de mindfulness também. E para as pessoas que gostam de ir da teoria à prática, controla a ansiedade, melhora a ansiedade, melhora também a autoestima e, de facto, essa relação, nomeadamente com a família, com os filhos, com os avós, com os pais, porque, de facto, as pessoas tomam essa consciência de que estão ali e aproveitam aquele momento. Exatamente, isso. Você se aproxima mais da experiência, e não só as experiências agradáveis, mas também as experiências desagradáveis. Isso é importante falar também, porque é outro mito. Claro. Às vezes a pessoa acha que porque vai meditar ou praticar a atenção plena vai virar zen e não vai sentir mais nenhuma emoção negativa, e não é isso. O objetivo do treino de atenção plena é também se aproximar das experiências negativas. E é nesses momentos que vemos os maiores aprendizados. Quando conseguimos colocar essas técnicas e nesses momentos dolorosos e nos momentos desafiadores, é verdade, é quando mais vemos o aprendizado, porque mindfulness convida a enfrentar a situação e não fugir dela. Então, nos treinamentos, nós tentamos nos aproximar de como se apresenta aquela experiência, por exemplo, no corpo, nos pensamentos, nas emoções. E, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de rotular o que sente, não sabe nem falar. Se é raiva, se é tristeza, se é angústia, não sabe. E, bom, essa verbalização, isso de nomear, de rotular a emoção, já é uma autoconsciência necessária para que a gente possa ter um ponto de partida, ter noção do ponto de partida e poder tomar as rédeas da nossa vida, né, de como vamos responder em vez de reagir automaticamente. E uma vez que já apresentamos então este tema ao nosso público, se calhar passávamos um bocadinho a uma prática para de facto as pessoas poderem saber aquilo que podem fazer agora neste momento, que nos estão a acompanhar em casa, no seu local de trabalho. Bom, depois vão adequando consoante o seu dia-a-dia, a sua rotina. Como é que podemos aprender? Pronto. Tem várias técnicas simples que eu poderia falar agora, e até mesmo técnicas assim com olhos abertos. E, bom, tem várias, mas para esse momento eu acho que poderíamos fazer a atenção plena à respiração. E é importante que se tenha sempre alguma prática quando a gente fala disso, porque é um assunto muito experiencial, como eu falei antes, né? Então, a prática da atenção plena à respiração não requer nenhuma postura especial. Então, já vamos aí desmistificando isso. Não precisa sentar na posição de lótus, nem sequer fechar os olhos.
Então, fica à vontade, onde você estiver, no sofá ou aqui na cadeira como estamos. Isso. E apenas com uma postura que traga uma sensação de estar consciente agora, de evitar sonolência. Então, com a coluna ereta, mas sem rigidez. E se quiser, podemos fechar os olhos. Eu prefiro fechar os olhos. E fazendo algumas respirações, apenas notando as sensações físicas da respiração. Talvez percebendo onde é que a respiração é mais bem percebida no corpo. Se é nas narinas, quando o ar entra, quando o ar sai, ou se percebe mais o movimento do abdômen, a cada inspiração e expiração. E se notar que a atenção vagou para pensamentos, apenas observe para onde foi a atenção e, com gentileza, escolte a atenção de volta para a respiração. E fazendo mais algumas respirações, vamos trazendo essa intenção de colocar a atenção e tomar consciência para os próximos instantes. E finalizando esta prática, quando sentir confortável, podemos abrir os olhos. É muito simples, não é? É muito simples e pode, de facto, começar por aqui. E tenho a certeza que muitas pessoas pensaram, Sra. Doutora, eu não consegui relaxar, tinha o jantar de logo para preparar e então veio-me aqui à cabeça o que é que eu podia fazer para os meus filhos. E é importante, penso eu, também passar essa mensagem de que nem sempre esta prática no nosso dia-a-dia diz respeito a ter uma mente completamente vazia, não é? Não, de jeito nenhum. Isso é dificílimo. Isso é outro mito, né? Às vezes as pessoas acham que praticar atenção plena é não ter pensamentos. E aí, citando novamente o Jon Kabat-Zinn, que é o grande pioneiro aí, que criou o programa de 8 semanas de Mindfulness, né? Que é o mais estudado, que tem mais respaldo científico. É o que ele diz, a atenção plena, uma das definições é parar e estar atento, só isso. Então, não é que você tenta controlar os pensamentos, ele fala também que é como se tentasse parar as ondas do oceano. E eu gosto muito da analogia também, que meus pacientes também gostam muito, que a mente é como um macaquinho louco, o macaco louco, ele está sempre a se mover. Ou uma criança pequena, muito curiosa, que a natureza dela é essa, é procurar, se mover. E você não pode ser tão crítico com essa criança ou com esse macaquinho louco. Você tem que ter paciência, você tem que ter gentileza. Apenas olhe para onde ele foi e escolta de volta com gentileza. Então, os pensamentos, essas divagações da mente, esses desvios da atenção, eles são usados para o treino. Então, é esperado que eles existam. Nós vamos tomando intimidade, fazendo amizade com o funcionamento da mente. E aí nós não nos julgamos mais. Os pensamentos, eles não são fatos. Você escolhe se você quer engajar naquele pensamento ou não. Então, por exemplo, os pensamentos de planejamento, os afazeres, eles vão vir. Mas você nota, ok, esse é um pensamento de planejamento. Esse é um pensamento de autocrítica. Mas eu não vou engajar neles agora. Tchau, obrigada. E volta com gentileza, sem julgar, volta a atenção para o objeto de atenção, que pode ser a respiração, como fizemos, mas digamos que você não gosta de notar a respiração. Pode acontecer. Exatamente. Existem outras âncoras no momento presente. Então, por exemplo, os sons, nós podemos aqui notar o ambiente sonoro onde estamos, com curiosidade, sem tentar rotular se é agradável, desagradável. Isso é o não julgamento também. Então, pode usar os sons, a gente usa muito essa consciência corporal. A consciência corporal é uma das ferramentas para desenvolver essa inteligência emocional, né? O Chade Meng Tan, no livro Search Inside Yourself, ele é o criador de um programa feito para, acho que a maior empresa de busca na internet, que eu não preciso nem falar o nome, mas claro, ele é o criador desse programa e ele diz isso, que a atenção, esse treino da atenção, é a base para a inteligência emocional. Sim. Por isso, porque parece bobeira isso de treinar a atenção com os sons, com a respiração, com as sensações físicas do corpo, mas é nesse pequeno laboratório
que nós treinamos a atenção e, inclusive, os estudos de neuroimagem já mostram alterações nas estruturas do cérebro, como, por exemplo, o córtex cingulado anterior. Para quem gosta de neurociência, não vou entrar muito, porque são muitas estruturas que já têm comprovação científica no cérebro, que têm alterações tanto funcionais como estruturais. Mas essa regulação da atenção, ela realmente acontece com o treino, né? Os praticantes regulares, os praticantes frequentes, eles já têm esse benefício. E quando treinamos a atenção, também conseguimos outras melhorias cognitivas, inclusive a concentração, o foco, a memória. E eu achei muito boa a coincidência com a colega que falou sobre demência, porque eu, inclusive, essa semana conversei no meu podcast, no Mindful Check, com o Dr. Fabiano Mulan, que é médico neurologista, e a gente ressaltou essa importância também. As alterações psiquiátricas e neurológicas, os transtornos, que ainda não têm evidência científica bem respaldada, um dia vão ter, porque os estudos estão avançando cada vez mais nisso. Então, quando treinamos a atenção, nós também favorecemos a memória. E isso pode ser um indicador mais na frente, e já temos muitos estudos dentro do Alzheimer, da demência, de que isso pode ajudar a diminuir o declínio cognitivo. Ou seja, o Mindfulness é mais uma ferramenta que pode diminuir o risco de demência, não é? Não estou a dizer aqui que, claro, cada caso é um caso. Você não vai deixar de tomar sua medicação. Nem pensar. Cada caso deve ser avaliado em consultório pelo médico especialista. E, inclusive, eu tenho sempre essa relação com os colegas psiquiatras, neurologistas, psicólogos, porque, às vezes, temos muitos pacientes em comum. E muitos pacientes, às vezes, que têm receio de usar medicação, essa é uma alternativa, é uma ferramenta em alguns casos. Sempre com muita segurança e sempre com respaldo científico. E já há casos, mesmo aqui em Portugal, em que o Mindfulness foi apresentado às crianças e, de facto, houve resultados. É normal as crianças serem mais mexidas e curiosas, ainda bem que assim são, mas que conseguiam de facto ficar mais concentrados nos momentos que lhes era exigido. Portanto, também podemos apresentar esta prática aos mais pequeninos. Claro, sim, isso é maravilhoso, né? Porque nós aprendemos muito com as crianças, né? Um dos conceitos de Mindfulness é manter essa mente principiante, é colocar toda a curiosidade naquilo que você faz. Então, a criança vai ao cenário, assiste um desenho animado 1000 vezes como se fosse a primeira vez. Então, isso já é um grande ensinamento para nós adultos que ao longo do tempo fomos perdendo isso pelo caminho, mas notar com essa riqueza de detalhes, com essa nitidez as experiências, isso traz uma sensação de mais plenitude para a vida. E tanto para os momentos agradáveis como desagradáveis. Se você não nota com nitidez a experiência desagradável, você não consegue reunir as ferramentas para poder responder com mais assertividade. Então, tanto nos momentos agradáveis, é importante para que você tenha essa aproximação com a experiência que vai trazer sensação de plenitude para a sua vida, como também ter essa riqueza de detalhes nos momentos dolorosos também, para que você tenha mais chances de responder com mais assertividade, com mais coerência com seus valores, né, com o que é mais importante para a sua vida. Porque quantas vezes respondemos de forma reativa, automática, às vezes agressiva e poxa, não era isso que eu queria. Sim, não era isso. Nos arrependemos. Mas ainda bem que fala sobre esse assunto, porque de facto os momentos menos bons e as situações más existem para todos no nosso dia-a-dia e não é tão favorável para nós não sabermos lidar com eles ou apenas não lidar. Sim, não é? Querer fugir. Exatamente. Pois é. Portanto, é importante lidar com essa situação e tentar perceber o que é que está a acontecer. Não, e esse é um grande treino de Mindfulness. É claro que no programa de 8 semanas... Primeiro entramos com as experiências agradáveis, porque parece mais fácil. E depois começamos a explorar esse território das dificuldades, que é muito importante, né? Existe uma metáfora que eu também gosto de falar, que é a metáfora das 2 flechas. A primeira flecha é a situação desagradável que não está sob controle e que estamos todos aqui expostos durante a vida. Então, a primeira flecha é inevitável. Mas a segunda flecha, que são os sentimentos, as emoções, os pensamentos que nós acrescentamos à situação, quando começamos a buscar no passado situações que possam trazer alguma especulação do que pode de ruim acontecer no futuro. Então, essa é a segunda flecha, que em alguns livros se chama como sofrimento adventício. Esse geralmente é o maior sofrimento, na verdade, porque a primeira flecha é inevitável, mas é nessa segunda flecha que a gente tenta, com o treino da atenção plena, minimizar esse sofrimento. E aí sim é possível. Mas não esperamos que não vamos mais sentir raiva, que não vamos mais sentir tristeza, angústia. Isso, infelizmente, não é possível. Mas podemos lidar melhor com
essa primeira flecha, digamos assim. Estamos numa era em que agora falamos mais de saúde mental. Sim. O fruto também do que nos trouxe esta pandemia da Covid-19. Sim, As sim, pessoas sim. direcionaram mais a sua atenção para a área da saúde mental, o que é importante também, porque Sim. procuram ajuda e, portanto, aqui podem ter uma porta dessa ajuda mesmo, não é? Sim, sim. A atenção plena, o treino de atenção plena hoje tem sido assim falado, não só de saúde mental, mas exaustão no trabalho, porque no contexto da pandemia, além de todas as outras mudanças, mas em relação às relações de trabalho, né? Houve muitas mudanças, muitas adaptações, então as pessoas tiveram até mesmo que ter uma adaptação de sua própria identidade, deixaram Exatamente. de sair para trabalhar Claro. e agora trabalhando no online, enfim. Então, o treino de atenção plena também ajuda, tem muitos estudos já, também ajuda para evitar, prevenir a exaustão no trabalho. Então, eu acho que é algo que já existia, é claro, mas que ficou mais evidente com a pandemia e com todas essas adaptações que precisamos fazer. Claro. E é por isso que, ótimo, agora falamos mais em saúde mental, agora parece que as coisas estão mais em aberto. Então, eu acho que foi algum ganho de tudo isso Sim. na pandemia, sim. Se aqui há um lado positivo Sim, é esse, não é? sim. Exatamente. Doutora Gabriela Cuni, foi um gosto tê-la aqui no consultório. Muito Agradeço obrigada. imenso esta partilha do seu conhecimento. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores Sim, que nos estão a vamos lá. acompanhar. Ficaram curiosos e, portanto, querem agora esclarecer dúvidas relacionadas então com Mindfulness, que estivemos aqui a conhecer, ou de uma forma geral, saúde integrativa, como nos apresentou a doutora Gabriela. Trata-se de uma abordagem holística e multidimensional que considera a pessoa como um todo e as suas diversas dimensões, física, biológica, emocional ou também social. Portanto, pode direcionar a sua questão nesse sentido. 225083297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever. 225083297. Pode também utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.